Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22. Efésios 5, verso 22. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim as Escrituras Sagradas: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Deixa a Bíblia aberta nesse texto, você pode colocar suas mãos assim e diga comigo assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, corajosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo para receber a poderosa e indestrutível Palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Amém. Esse texto sagrado que nós acabamos de ler, nos fala dos princípios de Deus para o casamento e, consequentemente, para a família. Visto que o casal, ele é o núcleo da família. A família se constitui a partir do casal. Quando homem e mulher deixam a casa dos pais e eles se casam diante do Senhor, diante do altar do Senhor e diante das testemunhas, como um testemunho da sua união, como um testemunho da aliança e do pacto que estão fazendo diante de Deus, diante daquelas pessoas, um com o outro, de viverem juntos até que o Senhor volte, até que a morte separe. Nesse casamento, esse primeiro casal, eles são a base, o fundamento, o alicerce, o núcleo da família. Por isso, quando Deus orienta sobre casamento, Ele está também orientando sobre a família. Quando Deus traz princípios para o casamento, Ele está trazendo direção para toda a família, porque se o casal estiver bem, a família consequentemente vai estar bem, não é? Mas se o casal estiver mal, se o relacionamento conjugal estiver mal, isso afeta toda a dinâmica da casa, toda a dinâmica da família, e infelizmente não tem como escondermos isso dos filhos. Os filhos percebem, mesmo que a gente tente esconder, os filhos percebem que o casal não está bem e isso os afeta. Isso os afeta de alguma maneira, isso os afeta de algum modo. Então, Deus, quando criou o casamento e criou a família, Ele trouxe princípios, Ele trouxe direções, Ele trouxe norte para que nós pudéssemos, ao seguir esses princípios, ter um casamento e, consequentemente, uma família abençoada, ajustada nos princípios de Deus. Então, aqui Deus traz
orientações através do apóstolo Paulo para a esposa e para o marido. Orientações de como deve ser o proceder da esposa e como deve ser o proceder do marido. E basicamente nós fôssemos resumir o que Paulo está dizendo aqui, ele está colocando em dois termos, em duas necessidades que devem ser supridas no casamento, que é a necessidade de amor e a necessidade de respeito, não é? Porque o homem precisa ser respeitado, ele tem essa necessidade de respeito, esse é um alicerce para o homem, e a mulher tem a necessidade de ser amada e sentir-se amada, esse é um alicerce para a mulher. Então Deus coloca todo esse contexto aqui para falar de forma resumida sobre esses dois princípios fundamentais, que é amor e respeito. E ele começa então dizendo para as mulheres. E é interessante porque quando ele fala com as mulheres, são apenas cerca de 3 versículos para falar com as mulheres a respeito de submissão e aproximadamente 9 versículos para falar com os homens a respeito de amor para com a mulher. E ele começa a dizer então para as mulheres que as mulheres precisam ser submissas ao próprio marido. Isso é interessante, porque não está dizendo que as mulheres devem ser submissas ao gênero masculino, ou que toda mulher é submissa a todo homem, ou que qualquer mulher é submissa a qualquer homem, mas que a mulher deve ser submissa única e exclusivamente ao seu marido. Ela deve ser submissa ao seu marido. E o que é submissão? Submissão não é subserviência, submissão não é ser capacho, submissão não é escravidão. Algumas pessoas interpretam mal submissão. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Significa que a mulher, ela entende a missão do marido, ela entende o propósito de Deus para a vida do marido e ela se coloca debaixo dessa mesma missão, desse mesmo propósito, como auxiliadora idônea, não é? Como uma auxiliadora idônea. E a palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus criou a mulher, Deus diz que Deus criou a mulher para ser essa auxiliadora idônea. A palavra que aparece ali dá a ideia de aquele apoio que é colocado numa plantazinha quando ela está crescendo e ela está meio que inclinada, e é colocado um apoiozinho de um galho de árvore, por exemplo, para que ajude aquela planta a crescer de modo ereto, não é? Então, para aquela planta não cair. Então, no original hebraico, a ideia, a palavra que é usada para auxiliadora idônea, dá exatamente essa ideia, daquela que está ao lado para apoiar, para ajudar o marido a crescer de forma saudável, de forma equilibrada. Então, a Bíblia diz que a mulher ela é essa auxiliadora idônea, ela precisa ser submissa ao seu próprio marido, e o texto diz, como ao Senhor. Como ao Senhor não significa que ela é submissa ao marido no mesmo nível que ela é submissa ao Senhor. Como ao Senhor significa que ela é submissa ao marido, porque primeiro ela é submissa ao Senhor. Ela se submete ao marido, porque primeiro ela se submete ao Senhor. E como ela tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e como ela é obediente ao Senhor Jesus Cristo, e como ela se entrega ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras, é que ensina a mulher a se submeter ao marido, então por causa de Cristo, ela se submete ao marido. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então ela se submete ao marido por causa de Cristo. Então Paulo começa dizendo, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. E no versículo 23 ele vai dizer o motivo disso. Ele diz no verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Observe que Paulo está sempre trazendo para Cristo. Cristo como exemplo de submissão para a esposa, Cristo como exemplo de amor para o marido. Cristo se submeteu e o fato de ter se submetido ao Pai e à vontade do Pai não o torna inferior, ele não é inferior ao Pai. A gente, quando estuda as Escrituras Sagradas, entendemos que Cristo ele é co-igual com o Pai, em atributos, em poder, em majestade, em glória. Agora, quando ele veio à terra, ele se despiu da sua glória divina. Ele se despiu, ele se despojou da sua divindade, da sua deidade, tornou-se um de nós. Mas o fato de ele ter se submetido à vontade do Pai não o torna inferior. A mesma coisa em relação à mulher. O fato de ela se submeter não a torna inferior. Então a Bíblia diz que a mulher se submete ao marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça aqui significa que ele é autoridade. Deus deu ao marido
a autoridade espiritual para abençoar, para edificar. A autoridade que Deus deu ao marido na casa, na família, nunca tem em vista, não tem como propósito destruir, não tem como propósito maltratar. Pelo contrário, a autoridade que Deus deu ao marido tem a finalidade e o propósito de abençoar, de edificar a família, de edificar o lar, de edificar a casa. Então Deus deu ao marido a autoridade, por isso ele é chamado de cabeça. Cabeça significa que ele é a autoridade. Deus deu a ele a autoridade para ser o sacerdote do lar, para ser aquele que conduz espiritualmente a sua casa. Eu sei que alguns homens não estão cumprindo essa função, até porque alguns ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo, mas é função do homem ser esse sacerdote do lar. Ele tem a função de conduzir, de liderar, por isso ele tem a autoridade. Deus deu a ele a autoridade, como Cristo é o cabeça da igreja, diz a Bíblia, sendo ele mesmo Cristo o salvador do corpo. O corpo aqui é a igreja, então Cristo é o salvador do corpo, ele é a cabeça da igreja, e assim o marido também é constituído por Deus como cabeça da esposa. Ele tem autoridade sobre a esposa, autoridade espiritual sobre a esposa, mas não é uma autoridade, como eu disse, para destruir, para machucar, para ferir. Pelo contrário, é uma autoridade para conduzir, é uma autoridade para abençoar, é uma autoridade para edificar. E aí ele continua dizendo, no versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres precisam ser em tudo submissas aos seus maridos. Observe que, mais uma vez, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para o relacionamento de Cristo com a igreja. Que relacionamento lindo, perfeito, orgânico, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Então Paulo, quando fala de submissão, mostra o relacionamento de Cristo com a igreja como um modelo para essa relação marido e mulher. Quando ele fala de amor, a mesma coisa, ele coloca o relacionamento de Cristo à igreja como modelo deste amor. Então Paulo está sempre trazendo Cristo para o centro da casa, sempre trazendo Cristo para o centro da família. E isso é importante que nós entendamos, queridos. Cristo Jesus precisa ser o centro de nossas casas. Cristo Jesus precisa ser o centro de nossas famílias. Cristo Jesus precisa ser o centro do nosso casamento. Eu preciso amar a minha esposa não simplesmente por ela, mas por causa de Cristo. Ela precisa ser submissa a mim, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque se eu for amar a minha esposa por causa dela somente, eu posso achar em algum momento que ela não merece o meu amor e que, portanto, eu estou desobrigado de amá-la. Ou vice-versa, se ela se submeter a mim somente por causa de mim, ela pode achar em algum momento que eu não sou digno da submissão dela, e ela pode então dizer assim: ele não merece que eu seja submissa, nem que eu o respeite, então eu não vou respeitá-lo. Então não é por conta de um e de outro, é por conta de Cristo. Então Cristo é a base, ele é o fundamento. E ele diz: como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao próprio marido. Eu queria que você deixasse rapidinho a sua Bíblia aberta nesse texto, coloque uma folha, alguma coisa aí para marcar, e a gente vai rapidinho para 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 3, a gente vai fazer uma leitura rápida desse texto, para a gente ver um pouquinho o que Pedro também fala sobre essa importância da submissão, até no contexto daquelas irmãs, como é o caso de algumas irmãs aqui da igreja, cujos maridos ainda não se converteram ao Senhor Jesus, cujos maridos ainda não são crentes. E aí Pedro nos mostra que o respeito, que a submissão dessas mulheres para com seus maridos não crentes se tornará a ferramenta espiritual que o Espírito do Senhor vai usar para ganhar esses maridos para Jesus. Olha o que a Bíblia diz, porque talvez você que é mulher, casada com um homem não crente, diz assim: pastor, meu marido tem aprontado tanto, meu marido apronta tanto comigo, que ele não merece que eu me submeta a ele. Volto a dizer, não tem a ver com a pessoa em si, tem a ver com Cristo. Por isso que Pedro diz assim, em 1 Pedro capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração,
unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, ou seja, se ornaram, se arrumavam, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. No versículo 7 em seguinte vai falar do marido, mas aí, nesse primeiro momento, a gente vai ficar nessa primeira parte falando sobre a esposa. Então, qual é o argumento de Pedro aqui sobre submissão, completando aquilo que Paulo fala sobre submissão para a mulher? Algumas mulheres podem dizer assim, mas meu marido não merece que eu respeite, meu marido não merece que eu seja submissa a ele, meu marido não é crente, meu marido está aprontando, meu marido está fazendo coisas erradas. Volto a dizer, você faz por conta de Cristo. E aí o que acontece? Quando você, em obediência a Cristo, se submete ao seu marido, em obediência a Cristo, claro que Paulo fala que a submissão é em tudo, esse tudo não significa que você vai fazer coisas que sejam contrárias à palavra, porque a submissão tem um limite. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se o seu marido pede para você fazer algo que seja contrário às Escrituras Sagradas, você está desobrigada de se submeter a ele. Vocês entendem? Então, o limite da submissão é até o limite da obediência à palavra de Deus, é até o limite da obediência à palavra do Senhor. É igual a nossa obediência às autoridades, nós devemos obedecer às autoridades em tudo, menos naquilo que as autoridades nos impõem, que seja contrário à nossa fé em Cristo Jesus. Ok? É a mesma coisa em relação ao marido. Se o marido pede para você, Deus o livre e guarde, uma coisa como sexo grupal, tem uns caras malucos aí, né? Que querem fazer sexo grupal. São pervertidos, mentes pervertidas, homens que assistem muito pornografia. Se o marido pede, um marido não crente, pede uma coisa dessa mulher, ela está desobrigada de submeter-se, porque isso é contrário às Escrituras Sagradas. Então você não precisa se submeter naquilo que é contrário às Escrituras Sagradas, ok? Só mostrando para você que há um limite. O limite é que isso não aflinja as Escrituras Sagradas, os princípios de Deus. Mas voltando aqui, o texto diz que quando a mulher se submete ao marido, que não é crente, por causa do seu temor ao Senhor, ela ganha esse marido para Cristo sem palavras. O Espírito Santo usa essa ferramenta da obediência, o Espírito Santo usa essa ferramenta da submissão da esposa para constranger o coração daquele marido e para conduzir aquele marido a Cristo por causa da submissão da esposa. Porque o respeito da esposa, a submissão da esposa contrita, quebranta o coração do marido, porque essa é uma necessidade que o homem tem, assim como a mulher tem necessidade de ser amada. Assim como a mulher tem necessidade de ter um homem carinhoso, um homem afetuoso, um homem que toca, um homem que beija, um homem que abraça, um homem que é romântico, um homem que escreve cartinhas de amor, um homem que fala palavras de apreciação, um homem que protege, um homem que cuida, um homem que provê. O homem tem necessidade que a mulher seja respeitosa com ele, que a mulher o respeite, que a mulher se submeta à liderança dele. Por isso que quando a mulher é submissa ao marido, a Bíblia diz que ela consegue ganhar o marido sem palavras. Ela não precisa ficar argumentando, evangelizando. A sua maior evangelização para o seu marido é ser submissa a ele, só isso. Não tente convencer, não tente argumentar. Claro, se houver abertura, fale de Jesus. Se houver abertura, né, se o clima é favorável para isso, fale de Jesus, mostre na palavra. Mas quando não é, a sua principal ferramenta é a sua submissão. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. A sua principal ferramenta de evangelização do seu marido é a sua submissão. E aí no versículo 3 ele diz que essa submissão da esposa ao marido se traduz até na forma que ela se veste. Olha que interessante, no versículo 3 diz que essa submissão da mulher ao marido se traduz até na forma que a mulher cristã se veste. Ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja porém o espírito interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que ele está dizendo? Que o mais importante para a mulher cristã não é a vestimenta exterior, não. O mais importante é a atitude interna, é aquela mulher de coração quebrantado, aquela mulher de coração amável, aquela mulher de coração submisso. Por que eu estou falando isso? Por que as Escrituras falam isso? Porque as mulheres cristãs, elas são tentadas a imitar as mulheres do mundo.
Elas acreditam que se elas forem mais sensuais, mais ousadas na sua forma de vestir, elas vão conquistar os seus maridos, principalmente se o marido não é crente. Ela diz, eu tenho que me vestir de forma mais ousada, eu tenho que me vestir de forma mais sensual para atrair meu marido. Meu marido não é crente, eu preciso me vestir assim. Escute uma coisa, queridos. Escute uma coisa. Mulheres sensuais existem muitas. Mulheres bonitas existem muitas, do ponto de vista estético. O que vai fazer você conquistar o seu marido é a sua vida com Deus, é a sua fé em Deus, é ser mulher de Deus, porque ser mulher de Deus é raridade. Vocês estão entendendo? Ser mulher de Deus é raridade. Mulheres bonitas existem muitas por aí. Mulheres que se vestem de forma sensual existem muitas. Mulheres que se vestem valorizando o seu busto, valorizando o seu corpo, ou sensualizando com o seu corpo, existem muitas. Agora, mulheres de Deus são poucas. Mulheres que oram, mulheres que se quebrantam diante de Deus, mulheres que intercedem, mulheres que creem na palavra, mulheres que conquistam em oração, no joelho, para o lado, tem poucas. Então, se você quiser competir com o mundo, você se dá mal. Se você quiser usar as estratégias que o mundo usa, você se dá mal. Como é que você conquista o seu marido? A Bíblia está dizendo, com um espírito manso, com um espírito quebrantado, sendo mulher de Deus, coração quieto diante do Senhor, um coração puro diante do Senhor. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Não tente imitar o conselho do mundo. Eu estava conversando com uma pessoa que ela estava naquela euforia, não é? Porque ela havia sido traída pelo marido e ela estava naquela agonia, porque ela queria fazer algumas coisas, né, para tentar conquistar, e ela estava seguindo o padrão do mundo. Você está entendendo? E eu falei para ela, olha, tudo isso pode ser interessante, se arrumar, ficar mais bonita para o esposo, e você sabe, às vezes a mulher, quando ela é traída, a autoestima abaixa muito e ela quer, né? Eu falei, tudo isso pode ser bom, mas o que faz a diferença para você na vida dele não é isso, é você ser uma mulher de Deus. Porque mulher que se arruma muito, que é bonita, que se valoriza na estética do corpo, ou se arruma de forma que expõe o seu corpo, tem muitas por aí. O que vai fazer diferença é você ser uma mulher de Deus, que o cara vai pensar assim, meu Deus, se eu perder essa mulher, eu não encontro uma dessa mais nunca na minha vida. Eu posso até encontrar uma mulher que me dá um sexo maluco, que me dá prazer da carne. Eu posso até encontrar uma mulher que seja até mais bonita fisicamente, mais sensual, que pode ser até mais nova do que a minha mulher. Mas se eu perder a minha mulher, eu não vou encontrar uma mulher como ela, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de confiança, uma mulher de respeito, mais nunca. O problema é que muitas mulheres cristãs, elas querem imitar as mulheres do mundo. Não tem como nós imitarmos o mundo, queridos. Nós precisamos ser diferentes. O Senhor está nos dando estratégias espirituais para ganharmos a nossa casa, estratégias espirituais para ganharmos a nossa família. Então ele está dizendo assim, se você for submisso, você vai ganhar o seu marido sem usar palavras, sem argumentação, apenas com submissão, com respeito, com a sua obediência a Cristo, sendo mulher de oração, sendo mulher de Deus. Vai para a palavra, vai para o joelho, vai para o jejum, vença com armas espirituais, ore pelo seu casamento, ore pelo seu marido, jejue, leia a palavra, busque a Deus, porque é assim que você vai ganhar o seu marido que não é crente para Jesus. Não é usando os argumentos do mundo, não é usando as ferramentas do mundo, não é usando as estratégias do mundo, porque no mundo tem muitas estratégias malucas. Aí a mulher crente vai para a internet aprender como fazer um sexo mais maluco para poder conquistar o marido. Não, queridos, queridas, busque a Deus. Deus vai lhe dar as ferramentas, estratégia, direção de como você vai conquistar o seu marido que ainda não é crente para Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém? Amém. Aleluia. Vamos voltar para Efésios rapidinho. Aí agora Paulo vai falar para os maridos. E ele vai gastar um tempo a mais, porque parece que o homem tem um pouco mais de dificuldade de entender as coisas, né? Por isso ele gasta 3 versículos falando sobre submissão. E ele vai gastar aí pelo menos, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos falando sobre amor, né? Por quê?
Porque o homem tem a tendência de ser mais lento no aprendizado. Não é verdade? Então ele vai gastar mais tempo falando com o homem, gastou menos tempo falando com a mulher. Olha que interessante, ele começa dizendo assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mais uma vez, Cristo se torna um exemplo. Cristo se torna o padrão. Ele é o padrão, ele é o modelo de submissão para a mulher, e agora ele é o modelo de amor para o marido. Ele está dizendo: olha, ame a sua mulher da mesma maneira que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele se doou pela igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou pela igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou, ele se sacrificou, ele morreu pela igreja. Observe que não tem aqui uma visão romantizada do amor, porque os filmes mostram o amor com uma visão romântica. E a maioria das pessoas do mundo, elas confundem amor com sexo, elas confundem amor com paixão carnal, e até diz assim, fazer amor, quando na verdade estão fazendo apenas sexo, porque elas confundem sexo com amor, vocês entendem? Porque eles confundem amor apenas com erotismo, com sexo, e não é. Amor é renúncia, amor é sacrifício, amor é doação, amor é entrega. Amor significa que o marido deve, se preciso for, doar a própria vida dele, literalmente, pela esposa. Então, quando a mulher briga com relação a essa questão da submissão, e algumas mulheres, meu Deus do céu, não tinha que ter submissão na Bíblia. Paulo era machista, né? Tem algumas teorias malucas por aí que diz que Paulo era machista, porque diz que a mulher tem que ser submissa, né? A ideia moderna hoje diz isso. Não tem nada a ver com isso, porque a missão que Deus dá ao homem é muito mais séria. A missão que Deus dá ao homem é muito maior, porque a mulher é submissa ao marido, mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa ao ponto de, se necessário for, dar a vida por ela. Essa é a missão que Deus está dando para todos nós, e isso me impacta todas as vezes que eu leio esse texto sagrado. Todas as vezes que eu leio esse texto sagrado, esse texto me impacta, eu falo, meu Deus, a minha missão é árdua, porque eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. E aí eu entendo, eu não consigo fazer isso sozinho, eu não consigo fazer isso apenas com conhecimento, eu não consigo fazer isso apenas com força de vontade, não, eu vou conseguir, eu vou treinar, não. Só a graça de Jesus Cristo operando em meu coração é que me capacita a amar a minha esposa assim. Sem essa graça, sem esse favor, eu não consigo. Então ele diz, marido, ame vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então ele está dizendo, olha, Cristo se entregou pela igreja para santificar a igreja. O que é santificar? É trazer a igreja para perto de si. Separar a igreja, santificar significa separar. Santificação é separação. Separar do mundo, separar de tudo aquilo que a contamina e trazer para perto de si. Ele está dizendo para santificar a igreja e a purificar por meio da lavagem de água pela palavra. O que ele está dizendo? Jesus Cristo usa a sua palavra para purificar a igreja. A palavra que Jesus usa purifica a igreja. A palavra de Jesus santifica a igreja. A palavra de Jesus abençoa a igreja. E agora está dizendo, de modo prático, marido, você tem que amar a sua esposa também com as suas palavras. Assim como Jesus usa as palavras dele para santificar a igreja, para purificar a igreja, para abençoar a igreja, e Paulo usa até essa metáfora, né? A lavagem de água pela palavra, ou seja, é como se todas as vezes que Jesus ministrasse a sua palavra a nós, igreja, como hoje à noite está acontecendo, ele nos lavasse, ele nos desse um banho espiritual. Por exemplo, se você acata essa palavra com o coração aberto, sem resistência, você sai daqui mais limpo do que você entrou. Não por causa do Josivaldo, mas por causa da palavra de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Por causa da palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus nos purifica, a palavra de Jesus nos santifica, e ele usa a palavra para santificar a igreja. Ele está dizendo, você vai amar sua esposa da mesma forma,
Você vai amar sua esposa se entregando por ela, se sacrificando por ela, se doando por ela, mas você também vai amar a sua esposa usando as suas palavras como Cristo usa as dele, para santificar a sua esposa, para abençoar a sua esposa. E aí, irmãos, é outro desafio para nós que somos homens. Por isso que eu disse, a gente é mais lento para entender. Nós nos relacionamos com homens no dia a dia do trabalho. E nós temos, às vezes, um tratamento meio que grosseiro com outros amigos, e eles não se importam, porque homem é meio truculento mesmo. E aí a gente acha que pode tratar a esposa da mesma forma. E a gente quer, às vezes, tratar a esposa e usar as mesmas palavras, o mesmo tom de voz que a gente usa no trabalho, no nosso local de trabalho, com nossa esposa, e não pode. Por quê? Porque as nossas mulheres, nossas esposas, são sensíveis à palavra. Mulheres são extremamente sensíveis à palavra. Elas não aceitam, não acatam da mesma forma que o homem as palavras. Por exemplo, se uma esposa brigar com seu marido pela manhã e falar alguma coisa que o ofenda, que o machuque, ou até falar alto, aumentar o tom de voz, ele pode ficar chateado no momento, mas ele sai para trabalhar. De modo geral, eu sei que existem alguns homens mais melindrosos, mas de modo geral, ele se esquece. Quando chega à tarde, geralmente ele nem vai estar se lembrando daquele aborrecimento. Mas não funciona da mesma forma para a mulher. Se a mulher ouvir palavras grosseiras, palavras duras, palavras ferinas que ferem, ela vai remoendo aquilo o dia todo. Ela vai remoendo. E aquilo vai criando dentro dela feridas emocionais, que vão prejudicando o relacionamento, que vão machucando, que vão entristecendo. Se ela não tiver liberdade com esse marido de externar, de colocar para fora, de falar o que está sentindo, de dizer, olha, você me machucou, você me feriu, você disse aquilo. Se ele não tiver estrutura para ouvir essa esposa, aquilo vai crescendo dentro dela e vai se transformando em um câncer espiritual dentro da mulher. Por quê? Porque ele usou as palavras de forma inadequada para ferir, para machucar. Ah, mas ela também falou comigo. É diferente. É diferente. Não estou dizendo que a mulher deve fazer o mesmo com o marido, mas eu estou dizendo que é diferente. O homem consegue lidar de forma mais fácil com essas questões de palavras do que a mulher. Por isso, Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo deu a sua vida por ela, para santificar, sendo purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Cristo usa a sua palavra para purificar a igreja, para santificar a igreja. E cada marido precisa fazer o mesmo com a sua esposa. Então precisa usar palavras meigas, palavras carinhosas, palavras dóceis, palavras abençoadoras, palavras que constroem, palavras que abençoam. Eu tenho 25 anos de casado e estou me esforçando para aprender isso. Mas hoje eu estou melhor do que antes. E todos os dias eu procuro tratar minha esposa como princesa. E ela sabe que eu estou falando a verdade, os meus filhos sabem que eu estou falando a verdade. Eu a chamo assim todos os dias. Ou de amor ou de princesa. Hoje eu chamei de princesa várias vezes. Princesa, princesa, princesa. O tempo todo eu estou falando assim. E ela aprendeu também a fazer isso comigo. Ela me chama de príncipe. Eu fico feliz com isso, né? Me sinto um príncipe, porque ela também me chama assim. Mas ela não me chamava assim. Ela passou a me chamar assim quando eu passei a chamá-la de princesa. Por quê? Porque a mulher ela é receptora por natureza. Ela acolhe tudo que você, que é homem, semeia nela, ela multiplica isso e ela te devolve multiplicado. A mulher ela é receptora, Deus criou a mulher para ser essa incubadora por natureza. Ela recebe a semente, multiplica a semente e te devolve multiplicado. Eu não estou me colocando aqui, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, como perfeito, não. Escute isso, eu estou dizendo que eu estou num processo de aprendizado e que por conta desse estudo da palavra constante, de estar constantemente lendo, constantemente pesquisando, constantemente entendendo isso, eu estou me esforçando para aprender cada vez mais. De vez em quando eu também erro, e quando erro, reconheço que erro, peço perdão à minha esposa, peço ao Senhor que me ajude, que me dê graça, mas eu estou aprendendo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o que nos ajuda a entender esse processo é a palavra de Deus. Então nós precisamos usar as palavras para curar o coração de nossas esposas. Nunca chame a sua esposa dizendo que ela está gorda, que ela é feia. Esse tipo de coisa, meu Deus do céu, tem homens que fazem esse tipo de coisa, que xinga a esposa de idiota, meu Deus do céu, que xinga a esposa de cachorro, meu Deus do céu. Quando eu vejo um negócio desse, chega e me estremece a carne. Porque não se pode tratar a esposa assim, não se pode tratar mulher nenhuma assim, principalmente a sua esposa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, usar a palavra para curar
o coração da esposa. Verso 27 ele diz, para apresentar a si mesmo. Olha como Jesus é sábio. Ele está dizendo, para apresentar a si mesmo, está fazendo isso com a igreja, para que ele tenha um propósito, para apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, quando Jesus usa a palavra, olha o que Paulo está dizendo, quando Jesus usa a palavra para santificar a igreja, quando Jesus usa a palavra para abençoar a igreja, para edificar a igreja, para purificar a igreja, ele tem um propósito. Ele tem o propósito de, no casamento, que é na volta dele, nas bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse 19, no casamento do Cordeiro com a igreja seja apresentada a ele, a si mesmo. Como? Sem mácula, sem ruga, ok? Sem mancha, sem defeito, sem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Ou seja, Jesus está usando a palavra para purificar, para santificar, com o propósito de que essa igreja seja apresentada a ele mesmo, desse modo, dessa forma. Isso é uma deixa para nós que somos maridos. Ele está dizendo, faça o mesmo com a sua esposa, porque se você usar suas palavras para abençoar o coração da sua esposa, você vai ter uma esposa mais alegre, mais feliz, mais disposta à intimidade conjugal, você vai ter uma esposa, sabe, mais receptiva. Vocês estão entendendo? Se você usar a tua palavra para curar o coração da tua esposa, vai ser muito melhor para você, porque o casamento é uma só carne. Não existe no casamento perdedor ou vencedor, ou os dois ganham ou os dois perdem. Quando os dois perdem, a família também perde. Porque, como eu falei, os filhos são afetados pelo relacionamento dos pais. Os filhos são afetados pela dinâmica do relacionamento dos pais. Então, por isso que não existe perdedor ou vencedor. Por isso que nós não podemos tratar o casamento e a família como competição. Não é uma guerra para ver quem é melhor, para ver quem é maior. Não, nós somos uma equipe, nós somos uma aliança, nós somos um pacto entre duas pessoas adultas que decidiram se casar e viver juntas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Digam amém. Paulo está dizendo, Cristo faz isso para apresentar a igreja a si mesmo, sem mancha, sem defeito, sem mácula. Se o marido usar suas palavras com sabedoria, ele vai ter uma esposa assim, uma esposa mais jovial, no seu espírito. Não pode até não ser fisicamente mais, porque a idade passa para todo mundo e ela tem os seus efeitos sobre todo mundo. Eu cheguei aqui com 23 anos, agora eu tenho 44, já estou quase fazendo 45. Eu cheguei aqui um menino, com 23 anos, passou voando. Estou na metade, ou quase na metade da minha vida. Se eu viver 90 anos, eu já vivi a metade da minha vida quase. Se eu viver 100 anos, eu espero que eu chegue até lá, se Deus assim me permitir, eu já vivi quase a metade da vida. E eu olho para o passado assim, meu Deus, parece que voou esse tempo. Um dia desse eu era adolescente. Agora já estou chegando à meia-idade, passa voando. Então a idade vem sobre todo mundo, mas não estou falando dessa questão física, mas de um coração jovem, de um espírito jovem. Se eu e você, nós que somos homens, maridos, se nós soubermos usar a palavra com sabedoria, nós manteremos a nossa esposa sempre com essa saúde, essa jovialidade, essa alegria, essa disposição. Então nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós usamos com a nossa esposa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Verso 28 ele diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Ele usou o exemplo de Cristo, agora está usando o exemplo do seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. É como se você amasse o seu próprio corpo, porque marido e mulher se tornam uma só carne no casamento. Ninguém em sã consciência, a não ser que essa pessoa esteja mentalmente ou emocionalmente doente ou espiritualmente possesso. Uma das três coisas. Mas uma pessoa saudável mentalmente, saudável emocionalmente e liberta de espíritos malignos, não vai afligir sofrimento desnecessário sobre o seu próprio corpo. Uma pessoa que está saudável na sua mente, saudável nas suas emoções e que não está possuído por nenhum espírito, não vai se cortar, não vai se mutilar, não vai pegar uma faca e cortar os seus punhos, cortar seu rosto, seu corpo. Por quê? Porque ela está bem, ela tem saúde.
Paulo está dizendo, olha, ninguém vai fazer isso com o seu próprio corpo. Antes a gente faz o que com o corpo? A gente cuida, a gente alimenta, a gente nutre. A gente quer sempre o nosso corpo na melhor versão possível. Não é verdade? O tempo vai passando, a gente quer sempre fazer uma coisinha, né? As mulheres usam maquiagemzinha para esconder aí as ruguinhas, ou faz um procedimentozinho cirúrgico, o homem também faz, porque a gente quer sempre mostrar a melhor versão do nosso corpo, cuidado com o corpo. Paulo está dizendo, quando você ama a sua esposa, é como se você estivesse amando a você mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ninguém jamais em sã consciência vai se mutilar, vai se autoferir, vai se autodegradar, a não ser que a pessoa esteja numa condição emocional, ou mental, ou espiritual adoecida. Caso contrário, a pessoa está saudável nessas 3 dimensões, ela não vai fazer isso de propósito com o seu corpo. Quantos estão entendendo? Ele está dizendo, você marido, quando cuida da esposa, está cuidando de você mesmo. Você, marido, quando ama a sua esposa, está amando a você mesmo. Quando você alimenta a sua esposa, alimenta a esperança da sua esposa, alimenta os sonhos da sua esposa, você está alimentando você mesmo. Porque vocês dois são a sua carne. Assim como Cristo alimenta a igreja, assim como Cristo cuida da igreja, assim como Cristo provê para a igreja, assim como Cristo satisfaz a igreja. Porque nós somos, Paulo diz, nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E Cristo nos nutre espiritualmente, nos alimenta, nos edifica, nos abençoa. E nós precisamos fazer o mesmo para com a igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga assim, faça o mesmo. Para o marido que está ao seu lado, diga, faça o mesmo. Para os homens, faça o mesmo com a sua esposa. Amém? Faça o mesmo para a sua esposa. Vocês têm que convidar os homens para vir. Porque sempre tem uma surpresa dessa, né? Sempre tem uma surpresa. Aí Deus vai falando, vai ministrando. Amém? E ele diz, verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele está dizendo, olha, verso 31, verso 31 aqui, queridos, é uma referência. Verso 31 é uma referência a Gênesis 2, 24. No verso 31, Paulo está citando quase que ipsiliteri, ou seja, quase que literalmente, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, no casamento, precisa haver antes um desligamento para depois haver uma união. Vocês estão entendendo? No casamento, primeiro precisa haver um desligamento para depois haver uma união. Porque no casamento, marido e mulher precisam se desligar de pai e mãe. Esse desligamento não é somente geográfico, é também geográfico, mas é sobretudo emocional. Já diz o ditado que quem casa quer casa. Encheu, viu, vaso? Quem casa quer casa. Não é verdade? Então, se quer casar, você tem que ter o seu ambiente, o seu próprio ambiente. Não importa se você vai pagar aluguel, uma casinha bem simplesinha, uma casinha de boneca, mas você tem que ter o seu ambiente. Ou se você vai construir só um cômodo, você tem que ter o seu próprio lugar. Tem que haver o desligamento para começar uma nova família sem interferências de terceiros. Sem interferência de terceiros. A minha primeira casa, depois de casada, era tão pequena, tão pequena, tão pequena, que só me cabia em pé no centro da casa, como a gente chama na cumieira da casa. Se eu fosse para a cozinha, eu tinha que abaixar. Não me cabia, ela sabe, não me cabia em pé. Os meninos conheceram a minha casa, a primeira casa que eles
quando já estavam assim na adolescência, eu os levei lá para conhecer a primeira casa que eu morei. Quando eu ia para o outro lado da casa, eu tinha que abaixar também. A casa só tinha 2 cômodos. Só tinha 2. O quarto e a cozinha, que era cozinha e sala. Mas era a nossa casinha de boneca. Vocês estão entendendo? Oi. Acho que eu estou desligando, né? Sem querer. Ou é a pilha, John? Vê lá, filho. Era a nossa casinha de boneca. Nós não tínhamos muita coisa. Deus foi nos acrescentando ao longo dos anos. Amém? Hoje temos um pouquinho mais do que tínhamos no início. O Senhor foi nos acrescentando no início. Eu acho que eu estou desligando sem querer aqui, ó. Deus foi nos acrescentando. Mas quem casa precisa ter o seu próprio ambiente. Vocês estão entendendo, gente? É preciso deixar pai e mãe. É preciso fazer essa ruptura com a casa de origem, não no sentido de você desrespeitar os seus pais, desonrar os seus pais, não visitá-los, não valorizá-los, não é nada disso. Mas significa que a partir do casamento, a prioridade máxima passa a ser o cônjuge. E o que eu falo para vocês ao vivo, eu tive a experiência de falar e estou vivendo hoje com meu filho, com o Jonathan, porque para ele a prioridade mais não é eu e minha esposa, seus pais, a prioridade dele agora é a esposa dele. E eu não me sinto nem um pouco ofendido com isso, porque eu ensinei a ele, desde cedo, que era assim que funcionava o casamento. É ele com a esposa que vai construir essa nova realidade de família. Eu posso, num momento ou outro, pela experiência que tem, aconselhar, principalmente se for solicitado. Não é? Se for solicitado, posso até aconselhá-los. A minha experiência pode servir de alguma coisa para eles, mas eles tiveram que aprender e agora eles precisam colocar em prática o que aprenderam. E construir uma realidade a partir daquela família, daquele casamento. Então é preciso deixar pai e mãe para se unir à sua esposa, para se unir ao seu marido. É preciso deixar também, não somente geograficamente, mas deixar no sentido emocional. Como é que é o mais difícil, né? Como é que toda vez que tem uma situação, a menina recorre a papai e a mamãe para resolver o problema? Ou o menino recorre a mamãe e a papai para resolver o problema? O menino quer agora que a esposa cozinhe igual a mãezinha dele cozinhava. Ah, mas eu estou com saudade do arrozinho de mamãe. Eu estou com saudade da pizza de mamãe. Você tem que acostumar com a comida da sua esposa e começar a dizer que a comida dela é a comida mais gostosa do mundo. Pode até não ser, mas profetiza que vai se tornar. Amém, queridos? Por quê? Porque tem que haver esse desligamento. Não estou dizendo, volto a repetir, que você não tem que visitar os seus pais, que você não tem que honrar os seus pais, que você não tem que abençoar os seus pais quando necessário for, até financeiramente, se for necessário, você tem que honrar os seus pais. Mas você tem que entender o seguinte: a Bíblia fala que tem que deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. A partir do casamento, a prioridade é o cônjuge. Não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais o irmão, a irmã, o primo, o tio, a tia, o amigo. Você sabe que um dos maiores problemas que acontece em muitos casamentos é que a pessoa casa e ela permanece com a mentalidade de solteiro. Ela quer continuar tendo as mesmas atitudes que tinha como solteiro. Não dá. Quando você casa, eu aprendi isso com o meu pastor, o apóstolo Joselito, há muitos anos atrás. Ele diz assim: no casamento, a morte, há 2 velórios. Toda cerimônia de casamento existe 2 velórios. Morre o solteiro e morre a solteira, para nascer um casal. Os casais precisam entender isso. Quando você se casa, você que é jovem, que vai casar, que está perto de casar, ou que sonha em casar, quando você casar, você tem que entender que a partir do casamento morre o solteiro e morre a solteira. Você nunca mais vai ser solteiro na sua vida, nunca mais. Você sabia disso? A pessoa pode ser viúvo, pode ser desquitado, pode ser divorciado, pode ser qualquer outra coisa, menos solteiro. Depois que casa, nunca mais se torna solteiro de novo. Então, no altar do Senhor, há 2 velórios no casamento.
Morre o solteiro, morre a solteira para nascer um casal. Então você não pode ter mais atitudes de solteiro, comportamentos de solteiro, fazer o que quer como solteiro. Se você era solteiro, você fazia o que você queria, ia para onde você queria ir, não tinha que dar satisfação a ninguém, a não ser seus pais, se você vivia com eles. Mas agora que você casou, você tem que dar satisfação à sua esposa, você tem que dar satisfação ao seu marido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você precisa separar-se dos seus pais para se unir. Há um desligamento e há uma união. Desliga da família de origem para se unir na nova família que está sendo criada a partir do casamento. Ele diz, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Significa que é prioridade, o cônjuge se torna prioridade. Você tem que priorizar o cônjuge mais do que você prioriza os seus pais, os seus irmãos, inclusive até os seus filhos. Os meus filhos sempre sabem disso. A gente sempre fez questão de falar para eles, olha, a minha esposa tem mais importante para mim do que vocês. Não significa que o meu amor por vocês é maior ou menor, mas é diferente. A mesma coisa ela em relação a mim. Por quê? Porque eles crescem, eles casam, eles vão fazer faculdades, vão viver a vida deles, vão continuar nos amando, nos honrando, sim, mas eles vão criar a própria família deles. E o projeto de Deus é que eu e minha esposa fiquem juntos até que a morte nos separe. Amém. E eu oro para que isso demore muito. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se eu priorizo os meus filhos, tem casal que se separa por causa dos filhos. Porque a mulher ou o marido valoriza mais os filhos do que o cônjuge. Ou um tira a autoridade do outro em relação à criação dos cônjuges. Se você não concordar com alguma disciplina que o seu marido ou a sua esposa deu a um dos seus filhos, não tire a autoridade dele ou dela na frente dos filhos, converse à parte. Se você achou que foi muito pesado, foi muito severo, converse à parte, mas não tire a autoridade, porque os filhos percebem isso. Os filhos sabem. Vocês estão entendendo? Não tire a autoridade do seu cônjuge em relação aos seus filhos. E ele diz, se unirá e se tornará uma só carne. Se torna uma só carne. O que fere um, fere o outro. Tornar-se uma só carne também tem a ver com a intimidade sexual no casamento. Embora a Bíblia deixe bem claro em todas as escrituras que sexo fora do casamento é pecado, é maldição, vai trazer culpa, vai trazer condenação, vai trazer uma série de prejuízos, tanto emocional como espiritual, ao longo da história, ao longo da trajetória. Claro que o perdão e a graça de Deus nos alcança quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, mas o padrão bíblico é que sexo fora do casamento é maldição. Mas ao mesmo tempo que sexo fora do casamento é maldição, sexo dentro do casamento, dentro da aliança do casamento é bênção. O sexo foi criado para o casamento, para guardar o casamento, para proteger o casamento, como cola que une o casal. Por isso, tornar-se uma só carne também tem a ver com a intimidade sexual. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Qual é a base bíblica que o senhor usa para dizer que quando se torna uma só carne é por meio da união sexual? Quando Paulo diz à igreja de Corinto que ao unir-se com a prostituta, e esse unir-se ali está falando de quê? De casamento? Cerimônia de casamento? Não, está falando de relação sexual. Que o homem, quando ele se une com a prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Então ele está falando de quê? De sexo, de união sexual. Ou seja, a união sexual faz com que uma pessoa se torne uma só carne com aquele que se une sexualmente. Quando o homem se une com um animal, numa bestialidade, zoofilia, quando ele se une sexualmente com um animal, ele se torna uma só carne com aquele animal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando o homem se une sexualmente com uma prostituta, ele se torna uma só carne com aquela prostituta. Não é só fluidos corporal, como as pessoas pensam, né? Lavou, está novo. Não, irmãos, é um pacto, é uma aliança espiritual. A transferência de espíritos na relação sexual. Por isso que Paulo está dizendo, você se torna uma só carne com a sua esposa, quando? No ato sexual. No ato sexual, na convivência, no relacionamento diário e também no ato sexual. Então, embora qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento
sexo entre namorados que não são casados, sexo entre pessoas que vivem juntos, mas não são casados, sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo entre pessoas e animais, sexo entre pessoas adultas e crianças, pedofilia, sexo entre pessoas casadas e pessoas solteiras, sexo entre pessoas casadas com outras pessoas casadas que não são seu cônjuge, ou seja, qualquer tipo de relação sexual fora da aliança do casamento é pecado e é maldição. Mas o sexo dentro do casamento é abençoado por Deus. Hebreus capítulo de número 13, versículo 4, vamos ver? Não tira daqui porque a gente vai voltar para terminar o texto aqui. Hebreus 13, 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Não saia de Efésios, bota alguma coisa para marcar. A gente vai voltar para Efésios. Hebreus 13, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Quantos encontraram, digam amém? Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, diz assim, todo mundo achou? Quem achou? Amém. Diz assim, digno de honra, Hebreus 13, 4, digno de honra é o quê? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha o que Paulo está dizendo aqui, eu acredito que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, por isso que eu estou dizendo isso, tá? Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, que o matrimônio é digno de honra, que o leito sem mácula, sem impureza, sem sujeira, sem pecado, é digno de honra. Pastor, que leito é esse que é o leito sem pecado, o leito sem mácula? É o leito do casamento, é o leito conjugal. No relacionamento conjugal, no relacionamento sexual entre marido e mulher, diante da luz da palavra, não há culpa, não há condenação, não há pecado. Há bênção, há alegria, há contentamento, há um prazer santo. Vocês estão entendendo? Aí eu volto a dizer, assim como fazer sexo fora do casamento é pecado, não fazer sexo quando se está casado também é pecado. Vou repetir, não fazer sexo, fazer sexo fora do casamento é pecado. Mas também não fazer sexo no casamento também é pecado. Porque aquele que se casou, subentende-se pela palavra, aliás, subentende-se não, é bem claro, é bem explícito pela palavra, que um dos deveres daqueles que são casados é satisfazer o outro sexualmente. Se alguém não gosta de sexo, não pode casar. Vou repetir, se alguém não gosta de sexo, não pode casar, porque sexo é para o casamento, só para o casamento, dentro da aliança do casamento, na segurança do casamento, na aliança do casamento, na proteção do casamento. Querido, sexo é algo tão precioso à luz do Senhor, aos olhos do Senhor, que Ele criou exclusivamente para o casamento. Exclusivamente para o casamento. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Exclusivamente para o casamento. Então quem é solteiro, precisa pedir a Deus graça, força, dizer, Senhor, guarda o meu coração em temor, guarda o meu coração em santidade, guarda o meu coração na palavra. Eu sei que os jovens, eles vão enfrentar muitas tentações. Quem é casado também vai enfrentar. Não é porque você é casado que você não vai enfrentar, você também vai enfrentar. Vai ter tentações também para o casado. Mas o solteiro vai enfrentar nessa área talvez mais do que os casados. Não é? E aí você precisa pedir a Deus, Senhor, me dá graça. Eu quero me guardar. Ah, pastor, mas eu já me envolvi sexualmente. O Senhor perdoa o seu pecado, o Senhor limpa você com o sangue de Jesus, você é uma nova criatura em Cristo, não permita que o diabo lhe condene, lhe acuse pelo seu pecado do passado, mas a partir de hoje, a partir de agora, a partir do ensino da palavra, busque viver uma vida pura, uma vida consagrada ao Senhor. Amém? E os casados também. Mas no casamento, o sexo não é só apropriado, como é orientado e ordenado por Deus. Eu vou te falar. No casamento, o sexo é ordenado por Deus, ou seja, é uma ordem de Deus. Você não tem o direito de desobedecer essa ordem, se você é casado. Se você não gosta de sexo, sente que não tem aptidão nenhuma para isso, você que é solteiro, nunca se case. Porque se você se casar, sendo solteiro, não gostando de relação sexual, você vai privar o outro de um direito que ele tem, de um direito legal. Vocês estão entendendo?
Por que eu estou falando isso, irmãos? Preste atenção, porque isso é sério, outras pessoas vão ouvir, não só vocês que estão aqui, mas outras pessoas vão ouvir. Tem pessoas que se casam apenas para ter uma companhia. Tem pessoas que se casam apenas para não ficar sozinho. Tem pessoas que se casam apenas porque tem medo da solidão, porque não querem envelhecer só, mas não gostam de sexo. Então tem que aprender a gostar se você é casado. Porque no casamento, a intimidade sexual faz parte da aliança conjugal. Quantos estão entendendo? O que eu estou falando para vocês aqui, eu ensino os meus filhos desde pequeno, desde que eles começaram a entender sobre essas coisas. Por isso que eu não tenho nenhum problema de falar, de ensinar isso na igreja. Mesmo com as crianças, eu estou usando uma linguagem que é tranquila. Que elas tiverem alguma dúvida, vocês podem ensinar com transparência na palavra em casa para elas. Mas é importante que o jovem e a criança aprenda de forma bíblica o quanto cedo melhor. Porque se você pensa, não pode falar isso porque tem adolescentes na igreja, tem crianças na igreja, eles vão ouvir no colégio, coleguinhas, de forma distorcida. Você pode crer no que eu estou te falando. Eles vão ouvir de forma distorcida. Então é bom que eles aprendam a forma correta, a forma bíblica, porque quem criou o sexo foi Deus, mas o inimigo bagunçou na queda. Quando o homem caiu em pecado, essa questão, como outras questões da vida, foi bagunçada, foi alterada, foi adulterada pela ação do inimigo. Vocês estão entendendo, queridos? Então, Paulo está dizendo que você se torna uma só carne com a sua mulher ou com o seu marido. Dentre outras aplicações, isso também significa a união da relação sexual, da relação sexual no casamento. E ele diz no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque o casamento, como falei, o casamento é tão importante para Deus, que Deus usa o casamento no Novo Testamento e no Antigo também, como um exemplo da relação que Ele tem com o seu povo. Da relação que Ele tem com o seu povo. Porque no casamento se tem um nível de intimidade que não se tem em nenhum outro relacionamento. O pai e os filhos, eles se amam, até se sacrificam, o pai é capaz de sacrificar pelos filhos, é até capaz de dar vida pelos filhos, mas não tem o nível de intimidade que tem no casamento. Não tem. A intimidade que se tem no casamento é uma intimidade tão extraordinária, tão profunda, que Deus usa essa intimidade como um exemplo da intimidade que nós devemos ter com Ele. Do relacionamento, de tão intimidade, de tão profundidade que nós devemos ter com Ele. Por isso que o casamento é usado como símbolo da união da igreja com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o que? A noiva. Que Cristo é o que? O noivo. E diz que na volta de Jesus nós vamos casar com Cristo. As bodas do Cordeiro, como diz a Bíblia em Apocalipse 19. Olha que tremendo isso. No Antigo Testamento Deus diz para Israel, eu sou o teu marido. Deus usa essa metáfora dizendo assim, olha, eu sou o teu marido, você é minha esposa. E quando Israel cometia apostasia espiritual, quando Israel deixava o Senhor e começava a adorar os Baalins, a Zerá, a Moloque, aos deuses pagãos, Deus usava os profetas para acusar Israel de cometer adultério. Não era um adultério sexual, era um adultério espiritual, porque Deus estava dizendo assim, eu sou o marido de vocês, e vocês estão adorando outros deuses, se relacionando com outros deuses, então vocês estão adulterando contra mim. Vocês estão me traindo, vocês estão sendo fiéis a mim. Então Deus usa o casamento como um exemplo da relação que Ele tem com o seu povo. Gente, isso é muito sublime, isso é muito glorioso. Você sabia que o seu casamento pode ser uma base de evangelização? O seu casamento pode ser uma base de evangelização. E eu não estou trazendo aqui condenação sobre nenhuma pessoa que enfrentou desafios, o divórcio em outro momento. Hoje você tem uma nova vida, amém? Uma nova história. E se você é casado de novo, você tem agora a oportunidade de viver uma nova história nesse segundo casamento, de viver esses princípios bíblicos nesse segundo casamento. Vocês estão entendendo? Como estão entendendo o que eu quero dizer? Então não se sinta condenado, porque a graça de Deus é maior do que toda a situação que você enfrentou. E Paulo termina dizendo assim, não obstante, vós cada um de per si, ou seja, em particular, ame a própria esposa. Não manda você amar a mulher de ninguém. Manda você amar a tua mulher. Olha o que ele está dizendo. Ame a própria esposa. Porque tem mais do que amar mais a mulher dos outros que a dele. É mais gentil com a mulher dos outros, é mais cortês com a mulher dos outros, abre a porta para a mulher dos outros, dá flor, cartinha, cantada, elogio, e para dele nada. É ou não é?
Você conhece gente assim, sim ou não? Misericórdia. Misericórdia, mas é a verdade. É a verdade. Então Paulo está dizendo assim, olha, ame a sua própria esposa, é a tua esposa. Eu sou pastor, Jesus não deixa eu amar nem a mulher dele, que é a igreja. Ele não mandou eu amar a igreja, ele mandou eu amar a minha esposa. Você está entendendo? Porque tem pastor que ama mais a mulher de Cristo do que a dele. Cuida mais da mulher de Cristo do que cuida da mulher dele. Cristo está dizendo assim, ó, pode deixar que da minha mulher eu cuide da sua. Até para mim que sou pastor. Pode deixar, meu filho, que eu cuido da minha esposa. Eu vou lhe usar para falar da palavra, mas a minha esposa eu cuido. Agora você tem que cuidar da sua. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, povo de Deus? Então, ame a sua própria esposa. E a esposa respeite ao marido. Paulo termina, nesse versículo aqui final, versículo 33, Paulo faz o resumo de tudo que ele falou aqui. No capítulo 5, aqui no verso 22 em diante, no verso 33 ele faz o resumo. Como a gente costuma dizer entre os jovens, né? O resumão. Ele faz o resumão, ele faz o resumo. Está dizendo, maridos, ame a sua própria esposa. Com todas essas definições de amor que você viu aqui, com todos esses conceitos de amor que você viu aqui. E mulheres, esposas, respeite o seu marido. Seja submissa ao seu marido, porque o marido precisa desse respeito. Amém? Se houver amor no casamento, se houver respeito no casamento, se essas duas necessidades básicas forem supridas no casamento, o casamento tem tudo para ser uma bênção. Para ser uma bênção. Ah, pastor, mas eu sou solteiro ainda. Mas vai casar um dia. É bom que você já aprende agora. Você aprende como deve ser o casamento bíblico. Você tem a oportunidade que talvez nós não tivemos. Não é verdade? Eu gostaria de ter ouvido mensagens como essas antes de eu ter casado. Porque isso teria me preparado para não enfrentar alguns desafios que eu enfrentei com minha esposa, por falta de conhecimento mesmo. Então você que é aqui da igreja, que está sempre me ouvindo falar sobre casamento e é solteiro ainda, você tem um privilégio extraordinário. Porque você vai casar com mais bagagens, com mais informação, com mais conhecimento, e isso vai te livrar de muitas coisas. Amém? Quando estão entendendo? Diga glória a Deus. E os filhos podem olhar para o casamento dos seus pais como modelo e tirar lições preciosas e aprender coisas boas e aplicar nesse novo casamento. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor por nossas famílias. O seu casamento é o núcleo da sua família. O seu casamento é o núcleo do seu lar. Amém? Se o seu casamento estiver bem, a sua família, ela vai estar bem. Pode até passar desafios, mas o seu casamento é o núcleo para a sua família. É muito mais fácil resolver as coisas na família quando o casal está bem. Amém, queridos? Levante suas mãos aos céus. Oremos ao Senhor. Oremos por nossas casas. Oremos por nossas famílias. Oremos por nossos lares.